A gente sabe que, né, o que possibilitou a Ethereum escalar hoje são as Layer 2, mas tem muita crítica em relação a isso, porque Fragmenta é capital. difícil de usar e Uhum. etc. Antes da gente entrar nessa parte, né, das críticas, explica para o pessoal o que é uma Layer 2 do Ethereum, né? Como que ela funciona? Ela pega a tecnologia e segurança do Ethereum para poder escalar? É uma blockchain paralela? O que é exatamente para o investidor que está assistindo, que provavelmente na hora que você falou deve não ter entendido nada, mas Uhum. você desmistifica pra gente aí. Sim. Então, hoje o Ethereum, né, que nasceu ali, que a gente comentou até agora, a gente chama de primeira camada, né. Então, justamente pelo que a gente comentou de ter, a necessidade, tipo, essa limitação de hardware, né, a gente quer ter ali um hardware que seja acessível, né, para a maioria das pessoas, que diminua o risco de congestionamentos ou falhas, tipo, da blockchain cair e tal. Uhum. Que não seja torne muito caro, né, também, Exatamente. quando a demanda E estiver alta. só que para caber, né, nessa limitação de hardware, uma quantidade grande de transações, computação, estado, é um grande desafio técnico que o Ethereum vem trabalhando, vem melhorando. Como eu falei hoje, a gente começou ali com, tipo, 7 a 15 transações por segundo na média, se eu não me engano, e hoje o blockchain do Ethereum já suporta mais de 100 TPS e provavelmente até ano que vem chegar nos 1000, né, A camada 1. camada 1. Então, nesse meio tempo, né, principalmente antes desses movimentos que estão, acontecendo agora no Ethereum, o Vitalik, né, que é um dos principais nomes do Ethereum, propôs, num paper dele que é o Rollup Centric Roadmap. Então, um roadmap, né, centrado, totalmente focado, né, nesses rollups, ou segundas camadas, né. Eu vou falar, mas assim, tem diferentes termos, segundas camadas, Uhum. rollup, sidechains, né, mas eu vou tratar tudo como segunda camada, Uhum. apesar de cada uma ter suas especificações, né. As mais fiéis, assim, né, que realmente herdam totalmente as propriedades do Ethereum de segurança, descentralização e neutralidade são os rollups, né. Mas a gente pode tratar tudo como segunda camada, que Aham. basicamente são soluções que vão utilizar, algum tipo de mecanismo de software para você conseguir escalar, basicamente conseguir rodar num, sei lá, num hardware muito superior, seja com validadores também, ou seja algumas soluções como, por exemplo, o Mega-If, que é uma das mais recentes, tipo, os caras botam uma puta, tipo, máquina ali na nuvem, tipo, Uhum. gigantesca, só que tá, tipo, isso por si só seria centralizado, né. Então essa tecnologia, esse tipo de solução veio justamente para conseguir permitir que usuários transacionem com um custo baixo, com uma latência muito baixa, né, para conseguir permitir aplicações que tem esse tipo de requisito, né, por exemplo, uma exchange de derivativos que precisa, Uhum. porra, operar ali milissegundos, muitos trades, ou até, sei lá, próprios use cases, tipo NFT, coisas que já existiram, mas que acabaram ficando muito caros, e ter isso de forma acessível. Então tem 2 tipos principais de mecanismos de, segundas camadas, né, de rollups, que são os optimistic rollups, ou os Rollups ro otimistas? otimistas, Aham. ou os, validity rollups, ou ZK rollups, que seriam, que utilizam essa tecnologia que a gente comentou anteriormente de zero knowledge proofs, né, Uhum. provas de zero conhecimento, né. Uhum. Muita gente usa, tipo, validity mais no sentido, tipo, que são provas de validação, né, Uhum. que para validar. Basicamente, eh, na questão do ZK seria, pô, pega, pô, uma puta máquina na AWS ali, gigante, tipo, que só vai conseguir ter num data center, né, não vai conseguir rodar em casa, Uhum. que vai processar, tipo, milhares de transações por segundo, dezenas de milhares até. Como, por exemplo, a Mega If pretende chegar nos 100.000 TPS, né, transações por segundo, e blocos de, tipo, 100 milissegundos de latência, né, Uhum. comparado aos slots dos segundos do Ethereum. Então, isso só é possível por causa desses mecanismos. Então, se for, por exemplo, um ZK Rollup, né, usar uma prova de zero conhecimento, eu pego, pô, esse monte de transação, né, complexo, volume gigantesco, eu rodo um sistema que se chama de provers, né, são Uhum. basicamente um software que vai pegar essas transações e computar também num ambiente de alta computação, provas matemáticas, Uhum. e o que a gente chama de sequencer, né, o sequenciador que roda essa segunda camada, só vai precisar publicar uma transação no Ethereum, com um dado que se chama state root, que é Uhum. tipo a raiz, tipo, É uma digital de tudo que aconteceu, né. exatamente, uma digital, pô, tá aqui um valor de 32 bytes que, Uhum. representa, né, o estado, tipo, os saldos, os dados de contas, tipo, de aplicações Uhum. financeiras, E etcétera. aí essa digital, que é o que a Ethereum consegue verificar se o que foi feito na blockchain paralela tá correto ou não, para não ter
uma transação maliciosa, é isso? Aí que entra a magia dos smart contracts, né? Como na blockchain Ethereum eu consigo criar programas, né? Sob código arbitrário, eu consigo criar um que chama de verificador. Então ele vai pegar essa prova matemática, vai validar. Opa, então vamos supor, você fez, sei lá, centenas de transações numa segunda camada, né? Então, você, sei lá, deposita, tipo, um Ether, faz um monte de trade, manda bem e, tipo, tá com 10 agora. Como é que eu vou saber que você não tá, tipo, mentindo ou, tipo, roubando, tentando enganar o sistema, né? Então, o sistema inteiro publica essa prova matemática e vai dizer, ó, tá todo o histórico de transações aqui, não só do Walter, mas de todos os Todo mundo. participantes da blockchain. E aí o contrato, o smart contract, né? Na blockchain do Ethereum consegue verificar que essa afirmação, né? Que até é uma das... Tipo, são argumentos de conhecimento, né? As ZK Proofs. Que essa afirmação é válida e ele pode sacar isso. Então, no final das contas, independente do que acontecer na nuvem ali, na máquina centralizada ou nos validadores mais parrudos, vai chegar numa... Vai ter uma, tipo, uma ponta, né? Que roda no Ethereum e que precisa validar aquilo. Então, por isso que a ideia é ser uma segunda camada, ou seja, estender a segurança da primeira camada e, às vezes, não só com escalabilidade, mas tem segundas camadas, tipo, que implementam privacidade, ou segundas camadas que implementam, tipo, um aplicativo específico, né? E tudo isso usando os mesmos paus e pedras que uma aplicação como o Uniswap, como o Sky, utilizariam na primeira camada. É tudo contrato. Exatamente, porque no final das contas, na verdade, não chega a ser tudo contrato, né? Tem outros componentes da stack, né, do sistema. Só que aí já não é dentro da Ethereum, né? É fora do Ethereum. Só que no final das contas, tudo, né, o que a gente chama de ponte canônica, né? Não tem quando você tá assistindo... Galera que assiste, tipo, anime ou, enfim, séries, assim, tipo, tem muito o que a gente fala, tipo, fillers, né? Tipo, um episódio lá que, tipo, paralela à história e não... Descartável. Né? Ou livros, etc. Então tem a história canônica, né? O Ethereum é a mesma coisa, que tem a história canônica, né? Tipo, então os blocos canônicos que estão sendo inclusos com... de fato, o que está acontecendo na blockchain. Então, uma segunda camada basicamente se resume a uma blockchain que, por não ter essa limitação que o Ethereum tem, tudo se resume a essa limitação de hardware. Uma segunda camada não tem essa limitação. Então, ele só precisa usar uma ponte canônica com o Ethereum. Então, tipo, o que é a história da blockchain? As movimentações, né? Então, desde que as movimentações sejam canonizadas no Ethereum, é uma segunda camada. E aí tá um argumento muito também que a galera fala, Solana, não sei o que, essas blockchains aí e tal, que, tipo, são escaláveis. Cara, é muito mais praticável tu escalar uma segunda camada do que uma primeira camada, porque por mais que, beleza, tipo, por exemplo, a Solana tem, implementações incríveis, né, pra suportar mais transações, né, Uma outra arquitetura, né? É outra arquitetura. E só que no final das contas tem validadores. Sempre que você tem um sistema, tipo, que tem vários participantes, você tem ali a questão da latência, né? Então você precisa ter a rede de banda larga na internet para transmitir e receber essas mensagens. Você precisa ter mesmo que seja um validador maior, né? Você precisa ter tipo, essas configurações. Agora, tipo, numa segunda camada, não. Tipo, você pode meter ele igual a Mega-If, tipo, um puta computador na nuvem, né? E validar tudo no Ethereum. Então, por isso que eu acho que é uma solução muito mais viável, que tem alguns cons. Vai um pouco no que você falou, né? De problemas de fragmentação e tal. Um outro problema que eu penso é também porque a gente falou aqui, né? Pô, qual o papel do ETH na primeira camada? É ser uma moeda para bancar recursos computacionais de alguma operação. A partir do momento em que você delega isso para uma segunda camada, você não tá extraindo o valor do ETH? Não necessariamente. Mas assim, eu concordo. Vamos lá, primeiro a questão, né, das segundas camadas, como a maioria hoje, né? Então, a maioria das segundas camadas, para começar, elas usam o Ethereum também como token para pagar o gas. Por mais que a computação role, tipo, seja fora da primeira camada, né, da blockchain principal, o Ether como ativo, acaba se beneficiando por estar presente, ter atividade econômica nessas segundas camadas, né, nessas outras blockchains. E tem outra questão também que essas segundas camadas pagam taxas pro Ethereum. Claro, por mais que... por isso chama roll-up, né? Você, tipo, enrola... Transaciona um monte de coisa, comprime, faz um prensadão e aí manda só o resultado. Com um zip.
Exato, mas você ainda paga uma taxa para incluir, né, essa transação com resultado Só que é menor muito daquilo. menor, né, porque, É. tipo, também tem a amortização entre muitas transações. Mas o principal, que também é um dos principais focos do Ethereum Foundation como um todo hoje em dia, é o Data Availability, né, que é você porque são duas coisas, Disponibilidade de dados. exatamente. Explica o que é isso, por favor. Eu esqueci de mencionar que, basicamente, são duas coisas, na verdade, né. Tem a questão da ponte canônica, que eu expliquei, mas vamos supor que, por exemplo, esse supercomputador centralizado Uhum. vá offline, desapareça e ninguém tem mais os históricos da blockchain. Então a blockchain paralela a Ethereum, que é uma segunda camada, Uhum. desaparece. Desaparece, beleza. E agora? Tudo que aconteceu até a última publicação, né, ela tá ali e beleza. Só que pra você gerar essas provas ou pra você, tipo, pegar os próximos estados no caso de falha do sequencer, né, que é esse esse software da segunda camada que publica as transações, Hum. você precisa ter esse histórico de dados pelo menos num certo prazo, né. E aí que tá a questão dos blobs, né. Blobs são, em inglês é binary large objects. Basicamente Objetos grandes binários. blob não é de blockchain em si, é tipo arquivos. Ah, Então aham. são compactos ali de dados que o Ethereum basicamente adota na sua camada de consenso, né. Ele tem essa solução que permite que essas empresas, essas soluções de segunda camada possam publicar os dados, né, tipo, basicamente, cada uma adota uma estratégia. Tem soluções que publicam os inputs, né, então todos os inputs das transações para ficarem disponíveis no consenso do Ethereum, só que isso é muito mais barato, porque eu não preciso executar. Uhum. Eu só preciso, enviar esses dados e armazenar, e o Ethereum tem uma parada agora que se chama tudo que a gente fala até agora de bloco, OGS, se chama block space, né, o espaço do bloco Uhum. para transações. Só que agora o Ethereum também, tipo, acho que 1, 2 anos, não lembro, tô perdido no tempo. É. Mais recente, assim, Um ano e meio, vai. por aí. O Blob Space, né, que é um espaço dedicado para disponibilizar esses dados aí de segundas camadas. Claro, pode ser qualquer coisa, né, você pode subir qualquer arquivo em blob, Uhum. né, se for no computador ali e tal, subir no Ethereum. Mas essas soluções de segunda camada utilizam para publicar, esse histórico, né, que é arquivado por, se eu não me engano, tem 1 mês ou, enfim, agora eu não lembro o exato período, mas um período ali que ele expira e isso, tipo, permite, né, faz o pruning, né, essa limpeza, Uhum. e permite que seja muito barato, né. Então, eh, basicamente essa é a forma hoje, né, respondendo a sua pergunta, que as segundas camadas contribuem de volta à primeira camada, então eles pagam taxas, claro, são taxas pequenas, né. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, a Base, que é o maior segunda camada do Ethereum, se eu não me engano, 1, 2, 3%, um percentual bem baixo das taxas que eles coletam, vai é direcionado para o Ethereum, que é Uhum. pouco, comparado à atividade econômica, né, mas já é alguma coisa. E assim, hoje tem esse consenso de que não acho que tenha sido um erro seguir pelo caminho dos rollups, foi Uhum. importante por muito tempo até agora. Eh, Só que a comunidade meio que percebeu que, cara, a gente tem essa questão da fragmentação, né, então as blockchains são, monolitos isolados que não Se conversam e conversam. vai completamente de encontro à questão da composabilidade, né, Isso, a interoperabilidade de Aham. você conseguir, né, aquela parada muito legal que a gente falou das blockchains, de tipo, pô, tu não precisa pedir permissão para integrar a Uniswap, né. Então, quando as aplicações vivem em diferentes segundas camadas e tem a primeira camada, etc., você acaba criando uma complexidade técnica enorme para comunicar de forma síncrona, né, ou seja, tipo, ir chamando as aplicações entre si e ter esse efeito de rede. Uhum. Esse é o maior problema, na minha opinião. E tem a questão do direcionamento de valor. Pô, 1, 2%, tipo, da Base, por mais que seja, tipo, porra, foda pra caramba, né, a Base tá contribuindo para o Ethereum, eu acho que, tipo, a primeira camada poderia se beneficiar, oferecer muito mais, propor muito valor, né. Então tem a questão também que a galera vem fazendo pesquisas e desenvolvendo, principalmente dos Based Rollups e Native Rollups, que são, eh, como seria em português? Tipo, segundas camadas nativas ou based no sentido de, tipo, como eu falei, por exemplo, esse exemplo do supercomputador, né. Uhum. Então, tem um software próprio desse sequenciador que vai sequenciar as transações, né, incluir as transações ali, né, seguindo uma regra de negócio para as segundas camadas, né. Uhum. E então, o validador do Ethereum, nesse contexto, ele acaba só
rodando as transações de, tipo, da cauda longa de valor, né? Tipo, de um valor bem ínfimo para validação do estado de uma segunda camada. No entanto, uma das principais propostas de valores, né? Tipo, tudo aquilo que a gente comentou de block builders, proposers, etc., é ter atividade econômica acontecendo em algum grau no Ethereum, na primeira camada, né? Uhum. E o que está sendo proposto é, vamos fazer o seguinte, uma parada, tipo assim, uma solução que todo mundo vai sair ganhando. Primeira camada e segundas camadas. Para a primeira camada, a gente vai ter essa solução que as transações vão ser sequenciadas na primeira camada, por isso que Base, né? Tipo assim, Based Sequencing. Então, tipo, o sequenciamento de transações volta a acontecer pelos validadores do Ethereum, mesmo sendo transações, tipo, numa segunda camada, né? Então, as segundas camadas vão ter essa opção de desenvolver o seu próprio sistema e incluir e delegar para os validadores do Ethereum esse sequenciamento, né? Uhum. E aí volta a ter essa atividade econômica rodando para os validadores e, tipo, tá o valor pro Ether, né? E em troca, e aí é uma área de research que, assim, tá em desenvolvimento, tá avançando rápido, né? E aí tem várias tecnologias, tem o ZK, que a gente já comentou algumas vezes, tem esses ambientes, Trusted Execution Environments, né? Esses ambientes com hardware que consegue gerar provas, né? Uhum. Pra a gente, basicamente, devolvendo o sequenciamento de transações para a primeira camada e conseguindo garantir a validade num tempo pelo menos inferior ao tempo do slot do Ethereum, de 12 segundos, a gente consegue devolver a composabilidade ou a interoperabilidade para as segundas camadas que seguem esse framework, né? Então, só pra. Que essa parte aí já é, né, bem técnico, né? Sim. Basicamente, o Ethereum agora vai dominar tudo e esquece. Não, mas assim, na prática mesmo. Se você tem agora 2 rollups que são based, desse tipo aí que você falou, eles agora se conversam. Exatamente. Então, eu consigo... como é que era a situação antigamente? Tem a Uniswap, e aí você vai criar o protocolo de empréstimo, naquele exemplo. Uhum. Você consegue integrar e tem efeito de rede. Top. Mas a primeira camada é limitada, né? Tem esforços agora para escalar, mas a gente nunca vai conseguir chegar num nível, tipo, sei lá, milhões de transações por segundo, centenas de milhares. Isso é, tipo, Na primeira camada. fisicamente impossível, praticamente. Exatamente, na primeira camada. As segundas camadas resolvem. Então, mas aí a gente resolveu o problema da escalabilidade e matou o efeito de rede. Então, esses base rollups e native rollups vêm justamente para a gente voltar pro passo 1 e manter a escalabilidade agora. Então, a gente resolveu a escalabilidade, mas vamos agora resolver de novo o efeito de rede. Então, sei lá, tem agora, vamos supor, as segundas camadas que existem, tipo a segunda camada A, a segunda camada B e a primeira camada. Então, tipo, se teu sistema de empréstimo, por exemplo, tá na primeira camada, tu não conversa com as segundas camadas. Uhum. Ou se tiver uma na A ou na B, cada uma tá ali no seu ecossistema. Com essa tecnologia, um projeto na segunda camada A consegue conversar com um projeto na segunda camada B. Então, tudo volta a se conversar e, tipo, volta a ter esse efeito de rede, né? Então, o Ethereum meio que volta a ser um só. E toda a atividade econômica que hoje acontece em segundas camadas, tipo, pô, Base tá gigante, Arbitrum, Optimism, etc., volta a agregar valor para o ecossistema Ethereum como uma coisa só, não como Uhum. ilhas, né? Uhum.